Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Então pessoal, aqui na nossa aula de Química Farmacêutica, hoje vamos estar falando sobre anestésicos. No caso, vamos falar hoje sobre os locais e na próxima aula falaremos sobre os gerais. Nessa parte importante, lembrando os anestésicos, no caso locais, né, ou na verdade um conceito geral desses locais que eles são muito utilizados para abolir a sensação de dor em regiões restritas do corpo, no caso, né? A gente pode até comentar, muito utilizado em cirurgias oftálmicas, odontológicas, porque com isso você, que vai fazer? Qual que é a intenção? Provocar o bloqueio parcial ou completo da transmissão de impulsos nervosos periféricos, no caso, ou das terminações nervosas, por exemplo. Dentro desses anestésicos, ele compreende um grande número de estruturas, no caso, esses anestésicos que têm diferentes, no caso, diferentes estruturas químicas, né? Como podemos observar aí, vamos ter vários tipos, no caso, aminoéteres, aminoamida, aminocetonas, amidas, tioésteres, tioaminadas, derivados da ureia e poliéster. Todos eles, no caso, eles são capazes de bloquear reversivelmente, isso toma atenção, né? Reversivelmente, a característica dos anestésicos, a condução do estímulo nervoso, tá? Aí, nós podemos observar que no caso desses anestésicos, né, temos vários, o primeiro que foi, no caso, descoberto, foi a cocaína. Ela principalmente, no caso, ela foi isolada em 1860 por um farmacêutico chamado Albert Newman. No caso, né, que curiosamente esse Albert Newman, né, no caso, ele primeiro trabalhou como atendente de farmácia para depois desenvolver o curso de farmácia. Obviamente, naquela época era um pouco diferente de hoje, né? Então temos a molécula da cocaína. A partir disso, eles observaram que essa molécula da cocaína ela provocava um entorpecimento da língua. Então sedava ela, né? Tinha um processo de anestesia. Lembrando que a cocaína ela foi desenvolvida também a partir do ácido benzoico, sinteticamente, né? Porque ela provém da folha da cocaína. Aí, depois mais tarde, em 1890, foi derivado que a benzocaína. No caso, já essa benzocaína, né, principalmente, foi mais utilizada no caso, já que ele é um éster derivado do ácido benzoico, né, assim como da cocaína também. Depois, em 1904, foi descoberto a procaína, no caso. Então, você pode ver que tem mudanças nas moléculas iniciais delas, né? Praticamente nessa região aqui, que seria o grupo farmacofórico, que é bem parecido com esse daqui, né? Aqui na questão, né, do grupo do nitrogênio presente. Então, aí, basicamente, é o que a gente tem que observar desses anestésicos locais, vai ser, no caso, na parte dessa química farmacêutica, vai ser a relação estrutura-atividade, ou REA, né, como normalmente a gente conhece. No caso desses anestésicos locais, a gente divide eles, podemos observar aqui a estrutura deles, né, dividido em três partes, assim, que tem uma parte, uma região hidrofílica, tá? Essa região hidrofílica, que normalmente a gente vai falar é a região que tem o grupamento amina, tá? Observem bem essa parte aqui. Depois temos uma parte do outro lado, que é a parte hidrofóbica, né? O hidrossolúvel, que é o anel aromático. Ele sempre tem um anel aromático presente. E, no caso aqui no meio, o grupo polar. No caso, que é um tipo éster ou amida, né? Todo esse conjunto, né, que a gente está observando. A gente pode observar também que nessa parte primeira, a parte da região hidrofílica, ela é muito influenciada pelo pH do meio.
Isso é importante, pessoal, porque isso vai falar bastante do quê? Vai falar bastante da velocidade de ação desse anestésico. Mas, professor, e essa questão do pH? Esses anestésicos, galera, eles têm um pH de 7,6 a 8,9, então eles estão, né, ligeiramente ácidos e ligeiramente também, por assim falar, né, alcalinos. Então eles tornam eles moléculas anfifílicas. Então eles um pouquinho para cá, um pouquinho para allá. E isso é ruim ou não? Isso é bom, pessoal, porque na verdade ter essa capacidade de ser qualquer um dos dois, isso vai aumentar a afinidade por membranas celulares, tá? Isso é muito importante, não esquece disso, tá? Então, o que mais a gente pode falar desse aqui de maneira rápida, né? A gente está falando. Nós temos nossos representantes, né? No caso, tínhamos falado dos principais, né? Que estamos observando aqui. Temos aqueles que têm a estrutura, o grupo funcional, que são amidas, no caso, como por exemplo a lidocaína. Podemos observar a lidocaína presente. Essa lidocaína com sua estrutura. Depois temos a bupivacaína. A bupivacaína, no caso, e a prilocaína, tá? Nesse caso, né? Elas são amidas, como a gente estava falando, são exemplos de ésteres também, né? Pode ser aí a cocapina e a metocaína, né? Conforme o texto que a gente encaminha para vocês. A gente tem que observar isso, uma coisa interessante nesses anestésicos locais, que a ligação molecular que eles têm, no caso, ele, como a gente falou, é do tipo éster, e é mais fácil de ser quebrado que a ligação molecular do grupo amida, tá? Então, a gente pode deduzir com isso que esses ésteres são mais estáveis em solução e não podem ser armazenados por tanto tempo quanto as amidas. Olha lá, olha que eu falei. A gente vai traduzir isso, né? Que é meio difícil agora, mas eu vou explicar por quê. Então, o que normalmente acontece? Quando a gente trabalha com esses anestésicos locais, eles variam muito, no caso, na ação anestésica. Isso vai depender do que? Dos grupos que você colocar neles. Dependendo, se for um grupo amino, NH2, na posição para do anel aromático, isso vai aumentar a polarização, o que é favorável. Por quê? Porque isso vai prolongar a ação anestésica local. Já se você coloca, por exemplo, um NO2, já isso é desfavorável. Já isso vai diminuir. Mas isso vai depender para a molécula, porque dependendo do tipo de anestésico, né, varia bastante a duração. Assim mesmo, o metabolismo deles também trabalha muito para o uso também desse tipo de anestésicos locais. Por exemplo, no metabolismo daqueles que são ésteres, normalmente, né, esse tipo de ésteres, eles vão ter uma relação muito importante no que se diz referente no caso de que esses ésteres resultam na produção de ácido aminobenzoico ou para-aminobenzoico, como a gente conhece. E isso vai provocar o que? Reações alérgicas. Então, os anestésicos que têm esse tipo de, no caso de estrutura de ésteres, podem provocar reações alérgicas, no caso, né? Já os que são amidas, que tem grupo funcional amida, já eles raramente vão causar reações alérgicas. Tranquilo então, pessoal? É basicamente isso, tá? Lembra disso, essa parte é importantíssima, tá? Então, bons estudos aí, abraços.